aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhe os ensinos. Sê fiel a ti mesmo, serve, segue, não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz, muito feliz. Deus te fará feliz, muito feliz. Dependerá somente de ti, amar e servir, cantar e sorrir. Então, aceita a tua vida, segue em paz teu caminho. Agora será contigo buscar alegria e andar sorrindo. Aceita. Muito bom. Já está dando horário, né? Meus caros irmãos, boa noite. E com a graça de Deus e da alegria de compartilhar com vocês a oportunidade de novamente nos reunirmos em nome de Jesus para mais uma noite de estudo, para mais uma noite de aprendizado e de crescimento. E essa noite nós vamos falar sobre as escolhas das provas. Vai falar para nós o seu Mendes. Então, para a gente dar início às nossas atividades da noite, vamos rogar a Jesus, o Divino Mestre, o Divino Mentor, para que nos guie nessa nossa jornada, que nos intua no caminho reto, que nos intua no caminho verdadeiro e justo. Divino Jesus, aqui estamos com as mãos estendidas a Ti, rogando nos ampara, Jesus, nos ilumina, Jesus, nos guia, Jesus, nessa nossa jornada. Que possamos, Jesus, atentar e abrir as mentes para um tema tão importante, tão rico de sabedoria, Jesus. E que nos ilumine, Jesus, nos intua e permita, Jesus, que possamos aprender um pouco mais dos teus sábios e benditos ensinamentos. Se conosco, Jesus, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Muito bem, seu Mendes. Fique à vontade. Boa noite a todos, então. Que Jesus nos ampare, que possamos ter as intuições, né, do plano espiritual para as lições de hoje, né, os estudos de hoje. Escolha das provas. Esse é um tema diferente, um pouco, da maioria dos temas, né, porque as abordagens, de um modo geral, são abordagens consoladoras. Porque uma vez que nós temos a certeza de que tem a reencarnação como a maior dádiva que Deus nos dá, né, da sua misericórdia, a reencarnação, que é a oportunidade que todos nós temos de refazer aquilo que fizemos mal feito ou que deixamos de fazer, né, corrigir as desarmonias, né, consertar aqueles erros que cometemos e progredir sempre, como é o objetivo de cada um de nós. Nós temos o objetivo de progredir sempre até nos tornarmos espíritos puros, espíritos angelicais. E é através das reencarnações é que nós conseguimos galgar esses degraus, né? Então,
esse tema escolha das provas, ele é consolador nesse aspecto, né? Que a gente tem conhecimento de que temos sempre a oportunidade de estar tentando novamente, de corrigir, de consertar os erros. Mas é um pouco diferente dos outros temas consoladores, como a caridade, o amor, né? Temas que são mais diretamente voltados ao trabalho individual de cada um no seu melhoramento, né? No trato com o irmão, no trato com o próximo. Então, esse tema escolha das provas, ele vem exatamente, ele está ligado diretamente às reencarnações. A reencarnação é um dos pilares que a doutrina espírita nos informa, né? Que a doutrina espírita tem como base, né? A reencarnação, um dos princípios básicos. E para reencarnar, nós estamos sempre ali auxiliado pelos espíritos superiores, pelos nossos anjos de guarda, que nos orientam, que nos dão sustentação para que a gente, torcendo por nós, espíritos amigos. Então, nós temos um planejamento reencarnatório. Então, toda reencarnação, ela passa, quase todas as reencarnações, passa por um planejamento reencarnatório. Ou seja, eu desencarno, eu estou aqui na Terra cumprindo um papel reencarnatório. Vivo aqui os anos que forem definidos, né, determinados para que eu possa viver. Nesses anos eu construo coisas boas, construo também desarmonias, porque no patamar que estamos, no mundo de provas e expiações, nós ainda somos espíritos ainda imperfeitos, nós ainda não estamos no patamar dos espíritos perfeitos, que quase não cometem nenhum erro mais, né? Nós somos imperfeitos, nós estamos caminhando, nós aprendemos com a queda, na maioria das vezes. Então, nós estamos aqui cumprindo um papel reencarnatório, aqui na vida material, vivemos aqui os anos que foram programados para que essa vida durasse, desencarno e me encontro de novo no plano espiritual. Aí, lá no plano espiritual, eu vou passar por aqueles processos que o espírito passa, que todos nós passamos, após o desencarne. Os processos de perturbação, o processo de desapego, que cada um tem o seu processo, cada um tem um tempo. Tem espírito que, após desencarnar, algumas horas ou alguns poucos dias depois já está trabalhando no plano espiritual, já está em contato com a maioria dos outros espíritos, fazendo trabalhos de aprendizado, fazendo suas reflexões, revendo a sua encarnação passada, já com poucos dias, e alguns até com poucas horas. São raros esses espíritos que, com algumas horas, já estão aptos a poder dar o passo sozinho. Tem espírito, a gente sabe aí pela literatura espírita, que ajudou o seu próprio desenlace, a desamarrar os seus laços fluídicos, de tão evoluído que já era esse espírito, né? Mas realmente muito pouco. A maioria sofre um processo mais demorado de adaptação. Então, nós desencarnamos, nós vivemos aqui uma vida material cheia de tribulações, muito mais apegado à matéria do que à vida espiritual. E quando desencarnamos, nós nos encontramos no plano espiritual meio que perdido. Alguns demoram a recuperar a sua consciência, presos aos apegos, apego material, apego às pessoas, apego à família que ficou, apego ao trabalho, apego aos bens materiais que tem, e demoram a ficha cair, que ele já não está mais no plano material, que ele já está no plano espiritual. Então, quando essa ficha cai, quando ele já se encontra plenamente no plano espiritual,
quando nenhuma influência da matéria ele sofre mais lá no plano espiritual, isso pode demorar até anos e muitos anos, ele vai começar a trabalhar, com a ajuda dos espíritos superiores, o seu processo reencarnatório, nova reencarnação. Tem uma fila muito grande lá no plano espiritual de espíritos se preparando para reencarnar, querendo reencarnar. Então, é um processo, não é assim simples, que desencarnou, chegou 2, 3 anos depois que desencarnou lá no plano espiritual, o espírito já vou reencarnar de novo. Não é isso. Ele passa por um processo de adaptação, de reflexão, aí ele vai rever os seus conceitos, porque lá no plano espiritual, a nossa mente ela é totalmente diferente em termos de amplitude de quando estamos encarnados. A nossa mente, quando estamos encarnados, o nosso cérebro, ele sofre as limitações da matéria. Então, ele não é totalmente, em termos de percepção, totalmente amplo. Ele tem essas limitações. Mas quando o espírito chega no plano espiritual, desencarnado, que ele passa pelos processos de adaptação, que ele se vê plenamente espírito, aí a mente dele é clara. Então ele consegue perceber quem é ele, em que ponto da evolução ele se encontra, o que ele precisa fazer para poder caminhar na direção certa no processo evolutivo. E ele vai ver o tempo que ele perdeu, as oportunidades que ele deixou passar, ele vai ver as desarmonias que ele criou na natureza, na lei divina, com atitudes infelizes, muitas vezes. Então, ele começa a perceber tudo isso. Então, depois que ele se arrepende daquilo que ele fez, que deu prejuízo para ele se arrepende das desarmonias que criou, ele começa, com a ajuda dos espíritos superiores, ele começa a pensar de novo no processo de voltar à Terra, para poder corrigir. Repetir o ano, muitas vezes. E ele vai para esse planejamento reencarnatório, onde o espírito vai, Deus lhe permite, a maioria das vezes, que ele participe da escolha da sua próxima reencarnação. Como ele vai reencarnar de novo? Onde? Com quem? Em que situação? Em quais condições? Então, são a grande maioria dos processos que o espírito vai ter que resolver, muitas vezes, com a ajuda dos espíritos superiores, que trabalham nesse plano reencarnatório, ele vai tentar resolver essa situação. O que é melhor para ele? O que ele deixou de fazer que ele precisa de corrigir na próxima reencarnação? Qual é o caminho melhor para ele caminhar na próxima reencarnação? É um caminho de glórias? É um caminho de sofrimento? É um caminho espinhoso? Ele vai avaliar o que é que ele tem que corrigir nele próprio. O que ele tem de mais necessidade de correção, de mais urgência, o que ele consegue corrigir, que ele já consegue corrigir. Então, com essas indagações, ele começa a trabalhar esse processo reencarnatório, esse planejamento reencarnatório. Então, ele vai escolher essas provas que ele vai ter que passar. Por quê? O que são as provas? São as dificuldades que ele vai ter que enfrentar para que ele possa ter oportunidade de corrigir aqueles enganos que ele cometeu na encarnação passada. E também adquirir algum mérito a mais do que ele já tem, para que ele possa dar um passo à frente no processo evolutivo dele. Aí, com a ajuda da espiritualidade, ele vai lá, lá nos setores lá do plano espiritual que trabalham as reencarnações e trabalham esse plano. Olha, eu vou querer nascer num país de segundo mundo ou de terceiro mundo. Eu vou querer nascer
num país super desenvolvido, eu vou querer nascer louro, de olhos azuis, numa família rica, ou vou querer nascer negro, pobre, numa família problemática, vou renascer com alguns espíritos que nas reencarnações passadas foram meus companheiros de jornada e que eu prejudiquei, ou que foram meus amigos e que eu desejo estar novamente com eles para que a gente possa dar as mãos e caminhar junto no processo de crescimento. Então, tudo isso ele vai avaliar e vai ser formado esse plano dele reencarnar. As pessoas, muitas vezes, acham estranhos, né? Estranho que o espírito, podendo escolher as provas que tem, escolham provas de sofrimento, grande sofrimento às vezes, porque tudo que passamos aqui, a gente participou dessas escolhas. Não foram impostas a nós. A maioria de nós, que já estamos hoje num patamar um pouquinho temos mais um pouquinho de conhecimento, nós temos a vantagem de ter esse privilégio, de poder participar dessas escolhas. Então, muitas vezes as pessoas acham estranho que um espírito, podendo escolher uma encarnação de glória, de tranquilidade, de poder, de riqueza, de ser bonito fisicamente, um corpo perfeito, ele escolha vir num processo, numa reencarnação de sofrimento, num lugar difícil, pobre, sem recursos. E aí, muita gente, quando estamos encarnados, é fácil nós pensarmos assim: por que eu vou? Por que eu fui escolher? Eu não escolhi essa vida que eu estou levando, não. Esse sofrimento que eu tenho passado, essa família que eu estou vivendo nela, esse pessoal difícil de se entender. Não, isso aí, Deus, oh Deus, por que o Senhor me colocou nesse lugar aqui? Muita gente, a maioria das pessoas raciocinam dessa forma, porque nós estamos bloqueados pela matéria. E a nossa visão é puramente material. Mas quando eu estou lá do outro lado, que eu vejo o meu campo de ação, que é infinito, que eu sou imortal, que eu trabalho hoje o meu futuro, a minha vida de amanhã. Aquilo que eu quero que seja bom para mim, amanhã eu tenho que construir hoje. Porque o que eu vivo hoje, eu já construí ontem, e não tem como eu modificar, eu só posso viver e consertar. Então, quando eu estou lá do outro lado, eu não estou envolvido nessas influências da matéria. Então, para mim, é muito tranquilo eu pensar em ter uma vida de dificuldade, em nascer numa determinada família, em nascer com determinados espíritos envolvidos como irmãos, como parentes, em trabalhar em determinada área de atuação profissional. Algumas áreas são perigosas, outras não. Então, assim, lá, para mim, é uma escolha sensata, porque eu estou pensando no meu crescimento, eu estou pensando em viver aquilo que vai fazer bem para mim. Porque eu posso escolher uma vida tranquila, de paz, de dinheiro, passar uma reencarnação. Se houver oportunidade nessa reencarnação que eu pretendo fazer, eu aprender alguma coisa, a espiritualidade superior ela vai permitir que eu passe por essa escolha. Ela vai aceitar essa minha escolha. Vai me orientar, vai me mostrar as coisas negativas, né, o que pode acontecer de ruim para mim, mas vai permitir. E aí eu vou viver uma encarnação na ostentação, com dinheiro. Esse dinheiro vai fazer com que eu nem me lembre da minha vida espiritual, vai me empurrar para outras atitudes infelizes, vai me proporcionar outras atitudes infelizes. Eu vou viver tranquilo, não vou ter doença, eu vou numa boa. Mas quando eu voltar, aí eu vou ver lá no plano espiritual que eu perdi um tempo, uma reencarnação que é difícil,
que tem uma fila grande de espíritos querendo reencarnar, que eu tive a oportunidade e desperdicei, que eu praticamente não avancei nada na minha evolução, que eu fiquei estacionado, e aí eu vou sofrer muito mais no arrependimento de não ter aproveitado a chance que eu tive. Então, o espírito, quando ele está no plano espiritual, ele vê essas coisas. Então, ele escolhe as vidas que são boas, a vida material, que vai proporcionar para ele meios de crescimento, formas dele resgatar débitos passados e de caminhar a passos para frente, a passos na evolução, independente de que o encarnado pense que é uma bobeira dele. Então, a coisa acontece mais ou menos por aí. Mas tem também aqueles espíritos que não têm essa oportunidade. Tem alguns espíritos que não têm essa oportunidade. Porque desde que Deus nos permite utilizar e respeita o nosso livre-arbítrio, nós podemos escolher os nossos caminhos. Somos responsáveis pelas consequências dessa escolha, mas podemos escolher. Então, muitas vezes, a gente escolhe trilha por caminhos que nos fazem cometer enganos, cometer atitudes sempre infelizes, e nós nos comprazemos nessas atitudes. A gente gosta desse tipo de caminho. E a gente se recusa a rever os conceitos, a caminhar por outras linhas, outros caminhos. E a gente não sai do lugar, a gente não evolui, e a gente só causa sofrimento para nós mesmos e para todos aqueles espíritos que estão à nossa volta, nos ajudando na maioria das vezes. Então, quando esses espíritos que têm essa oportunidade de rever as suas atitudes e não fazem, por não querer, por não ter vontade de fazer, existe o processo da reencarnação compulsória. E aí eles não têm essa oportunidade de participar dessas escolhas. A encarnação para eles é colocada como imposição. Os espíritos superiores planejam para ele uma reencarnação considerando as melhores situações que ele precisa de passar, para ele modificar a sua forma de entender, para ele modificar a sua forma de ver as coisas. Então, a espiritualidade superior coloca esse espírito no plano material, num local, determinado local, num país, ou numa família, ou junto com um grupo de pessoas que ele necessita de estar junto, compulsoriamente. Ele não tem participação. Ele adormece lá e já nasce, já está reencarnado, sem a participação dele. Aí é que nós vemos que são os processos de expiação. Porque o espírito chega reencarnado sem ter participado, ele vai ter provas difíceis, ele vai ter dificuldades para passar, vai se revoltar e isso vai ser para ele uma expiação, que é a diferença da prova. A prova você escolhe, você sabe exatamente por que você está querendo passar por aquelas dificuldades, os objetivos, e você não se revolta com aquilo. A expiação é o contrário, é imposta a você uma situação, um processo de encarnatório, que você vai viver uma vida encarnada revoltado porque você não escolheu aquilo, mas foi imposto para que você possa aprender a modificar a sua forma de pensar e de ver o mundo e de ver a vida como ela é. Então, é o processo da expiação. Por isso que esse mundo é um mundo de provas e de expiação. Mas como esse é um processo mais técnico, vamos assim dizer, a gente tem as orientações, as explicações que os espíritos superiores trouxeram para nós lá no Livro dos Espíritos, que é o local onde a gente pode estudar e tirar as maiores dúvidas. Todas as dúvidas que nós tivermos, vai ter uma resposta lá no Livro dos Espíritos. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 258, o Allan Kardec pergunta
para a espiritualidade o seguinte: no estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Então, a pergunta é essa. O espírito lá no plano espiritual, antes dele reencarnar, ele tem consciência ou previsão do que vai lhe acontecer durante a vida? Aí vem um detalhe que a gente tem que analisar. Se ele está fazendo esse processo de escolha, ele vai ter consciência do gênero de prova que ele vai ter que ter. Mas ele não sabe o que vai lhe acontecer durante a vida. Porque no momento em que ele está encarnado, no momento que ele nasce no plano espiritual, ele vai viver de acordo com o seu livre-arbítrio. Ele vai ter que poder fazer escolhas, boas ou ruins. Mas o gênero da encarnação que ele vai sofrer, ele sabe qual que é. Que ele vai escolher, ele vai participar dessa escolha. Então, ele escolhe lá, eu quero nascer no meio de um pessoal morador de rua. Aí ele sabe que ele vai ter uma vida de morador de rua, vai ter dificuldade de ter uma família, essas coisas todas. Mas ele não sabe o que vai acontecer com ele. Não quer dizer que ele vai saber tudo que vai acontecer com ele, não. Porque mesmo sendo morador de rua, ele tem o livre-arbítrio de escolher os caminhos dele. Então, tem muitos moradores de rua que conseguem sair das ruas, conseguem trabalhar, conseguem estudar. Depende da força de vontade dele. Então, ele pode caminhar, nascer como morador de rua, debaixo do viaduto, mas ter oportunidades, conseguir agarrar essas oportunidades de ser um espírito esforçado, que vai conseguir estudar, que vai conseguir trabalhar, que vai conseguir formar depois uma vida tranquila fora da rua. Enquanto outros vai deixar se levar pelo ambiente, pelas energias que está inserido, e vai continuar ali, na rua, participando dos processos de utilização de drogas, a escolha dele. Então, ele não sabe o que vai acontecer no futuro, naquela vida. Só o gênero dele. Ele pode saber o gênero de... Eu quero nascer numa casa onde as pessoas são totalmente desonestas, pessoas sem nenhuma ética, pessoas perigosas. Pode nascer ali no meio daquelas pessoas e não ser igual a elas. Ele vai nascer ali vai ser o berço dele. Mas ele vai tomar caminhos por livre escolha dele, que não vai fazer com que ele pertença àquela vida. Que ele não vai ser igual, ele vai ser diferente. É a escolha que ele faz. Então, ele sabe onde ele vai ser colocado. Dali para frente, ele vai escolher no dia a dia dele. Né? Então, a resposta é essa. Ele mesmo escolhe o gênero de prova que deseja sofrer. E aí é o livre-arbítrio dele. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. E aí o Allan Kardec pergunta: não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E a espiritualidade vai responder para ele: nada acontece sem a permissão de Deus. É claro que Deus está no comando de tudo, né? Nada acontece sem a permissão dele, porque foi ele que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis agora por que ele fez tal lei em vez de tal outra, dando ao espírito a liberdade de escolha. Deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e de suas consequências. Nada lhe estorva o futuro. O caminho do bem está à sua frente, como o do mal também. Mas, se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite recomeçar o que foi mal feito, quer dizer, ele vai ter novas oportunidades. É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós que o criaste, mas Deus,
tiveste, porém, a vontade de vos expor a ele, porque o consideraste um meio de adiantamento, e Deus o permitiu. Então, assim, você vai caminhando, os perigos vão apresentando à sua frente. Estão lá. Você vai ter a opção de ir por aquele lugar, por aquele caminho ou não. Se você escolhe um caminho perigoso e consegue passar por ele, resistir àquelas tentações todas, aqueles perigos todos, muito bom para você. Você conseguiu vencer uma etapa difícil, de passar pelas dificuldades com mérito. Então, Deus deixa por causa disso. Você exercer o seu livre-arbítrio e provar a sua força de vontade. E aí ele continua. Se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós. Então, assim, se o espírito escolhe, né? Eu quero nascer pobre. Então, todas as dificuldades da pobreza foram previstas e escolhidas por mim? Né? E aí a espiritualidade vai responder: todas não. Pois não se pode dizer que escolhesses e previste tudo que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhesse o gênero de provas. Os detalhes são consequências da posição escolhida e, frequentemente, de vossas próprias ações. Está vendo? Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, já sabia a que deslize se expunha, mas não conhecia cada um dos atos que praticaria. Então ele sabia, eu vou escolher nascer entre uma família de malfeitores. Eu sei quais os perigos que eu vou estar exposto, mas eu ainda não sei o que eu vou resolver na hora que os perigos apresentarem a mim. O que eu vou fazer? Eu vou aceitar? Vou fazer igual a todo mundo ou vou fazer diferente? Ainda não sei isso. Eu vou saber na hora. Esse que é o problema, né? Então, os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. A matéria é forte, a matéria atrai. Então, eu sei o perigo que eu vou estar exposto, mas eu não sei qual vai ser a minha reação no momento desse perigo, que esse perigo se apresentar a mim. Eu não sei os vícios que eu tenho no meu coração, o que eu já fiz em outras vidas passadas, o que eu gosto de fazer, o que eu tenho dificuldade de largar em termos de vício, de coisas que eu já fiz. Então, muitas vezes vou nascer numa família de malfeitores com o objetivo de não me tornar um malfeitor. Mas durante a caminhada nessa família, eu vou deparar com circunstâncias que vão mexer lá no meu íntimo, na minha bagagem espiritual. E vai puxar dali algumas coisas que eu ainda não estou preparada para abrir mão. Eu não sei disso, mas isso vai acontecer. Então, na hora que acontecer, é que vem a força da prova. Eu vou abrir mão dessa situação, porque o certo é eu abrir mão, eu não fazer, ou eu vou ouvir a minha experiência passada, que é mais forte, e vou dar o braço a torcer, e vou fazer. Ali é a minha escolha. Os dois caminhos que se apresentaram a mim, o bom e o ruim. Então, eu tenho que escolher ali. Então, a força da minha experiência espiritual vai pesar. A força da matéria também vai pesar. Aí, a minha força de vontade em me modificar é que vai fazer a diferença. Eu vou tomar o caminho diferente. Então, isso depende de mim. Isso não está previsto na prova. Não sei ninguém sabe que aquilo ia acontecer. Eu não sabia. Eu sabia que eu podia estar exposto a alguma coisa parecida, mas não sabia na hora que acontecesse qual seria a minha atitude. O meu objetivo é passar bem por ali, mas o meu objetivo nem sempre é o que eu consigo fazer. Né? E aí ele continua aqui, ó. O espírito sabe que, escolhendo esse caminho, ele vai ter que passar por vários gêneros de lutas. E sabe de que natureza são as vicissitudes que irá encontrar. Mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam.
Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos, aqueles que influem no destino, que estão previstos. Se tomas um caminho cheio de desvios, sabe que deve ter muitas preocupações, porque ocorre o perigo de cair, mas não sabe quando irá cair. E pode ser que não caia. Se fores bastante prudente, se ao passar pela rua uma telha te cair na cabeça, não pense que estava escrito, como vulgarmente se diz, estava previsto a telha cair na minha cabeça. Não. Muitas vezes eu estou vendo lá uma obra lá em construção, tem uma escada, eu vou lá e passo debaixo da escada, cai um negócio na minha cabeça. Eu, por questões de previdência, eu tinha que dar a volta, né? Então não estava previsto de cair isso na minha cabeça, não. A gente confunde muito essa situação. E aí o Allan Kardec, então, ele pergunta aquilo que eu falei, né? Quando o espírito tá desencarnado, ele pensa de uma forma, quando ele está encarnado, ele pensa de outra. E aí ele pergunta assim, na questão 260, como que o espírito pode querer nascer entre gente de má vida? Por que eu vou querer nascer no meio de gente de má vida? Aí vem a resposta. É necessário ser enviado ao meio em que possa sofrer a prova pedida. Pois bem, o semelhante atrai o semelhante. E para lutar contra o instinto do bandido, é preciso que ele se encontre entre gente dessa espécie. Então, assim, se nas minhas reflexões no plano espiritual, eu lembrei e vi lá que eu fui, em reencarnações passadas, eu fui um bandido. Eu sempre fui criminoso, fui assaltante. E eu quero, não quero fazer isso mais, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar as minhas atitudes, mas eu preciso provar que eu estou em condições de mudar minhas atitudes. Então eu peço uma reencarnação no meio dos malfeitores para ver se no momento em que surgiu a oportunidade de eu fazer um mal feito, eu vou fazer ou não. É a prova que eu preciso. E aí, quando surge aquele momento, depende de mim, da minha força de vontade. Mas muitas vezes a gente acha que isso é fácil, que é muito simples, mas muitas vezes, quando a gente reencarna, a gente tem um esquecimento do passado, vocês sabem disso, né? Nós esquecemos tudo. Nós estamos com a vida nova. Mas as nossas tendências estão ali na nossa alma, estão ali no nosso coração. As nossas tendências estão adormecidas. Então, quando elas se manifestam, quando surge a oportunidade, aquela tendência vai se manifestar. E aí que eu vou fazer a minha reflexão. Opa, isso é certo ou errado? Não, isso é errado. Não posso fazer isso. Mas se eu não for bastante forte na minha vida atual em fazer a minha reforma, eu vou deixar que essa tendência tome forma e comande a minha atitude. Aí eu vou fazer tudo de novo, vou entrar naquela vida de crime outra vez, porque eu já sei como é que é, já tenho prática nisso, sempre gostei de agir dessa forma. Então surgiu a oportunidade. Mas o meu objetivo era não aceitar essa oportunidade, era passar por cima, virar as costas e tomar outro caminho. Então é muito difícil por causa disso, porque eu não estou lembrando. Se eu estivesse lembrando, eu planejei estar no plano espiritual para que é para mim eu sair fora. Aí eu saio, mas que mérito eu vou ter nisso? O mérito é exatamente aquela tendência que eu tenho aflorar e eu cortar fora. Eu abafar aquela tendência e tomar o caminho do bem. Isso significa que eu estou melhorando, eu estou corrigindo os meus defeitos. Eu estou caminhando objetivamente no processo de evolução. E aí o Allan Kardec continua. Se não houvesse gente de má vida na Terra, o espírito não poderia encontrar nela o meio necessário de certas provas. Ou seja, ele pergunta, se não tivesse gente de má vida, como é que o espírito não tinha esse problema? E aí a espiritualidade vai responder, e deveríamos lamentar isso? É o que acontece nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso. É por isso que neles só existem bons espíritos.
fazei que o mesmo aconteça, bem logo em vossa terra. Então, ele fez uma pergunta aqui interessante. E se não tivesse o mal por espírito cair nessa armadilha, como é que seria? Mas seria ótimo, porque se não tivesse o mal, o espírito não ia fazer o mal. Ele estaria num mundo melhor. Nos mundos melhores não existe o mal. Por isso não acontece. Os espíritos já se livraram dessas tendências. E aí o Allan Kardec continua perguntando. O espírito, nas provas que deve sofrer para chegar à perfeição, terá de experimentar todos os gêneros de tentação? Deverá passar por todas as circunstâncias que possam provocar-lhe o orgulho, o ciúme, a avareza, a sensualidade, etc. Ele tem que passar por tudo isso? E a espiritualidade vem responder o seguinte: certamente não. Ele não tem que passar por todas essas situações. Pois sabeis que há os que tomam, desde o princípio, um caminho que os afasta de muitas provas. Mas aquele que se deixa levar pelo mau caminho, corre todos os perigos do mesmo, desse caminho. Um espírito pode pedir a riqueza, e essa lhe será dada. Então, segundo seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda entregar-se a todos os prazeres da sensualidade. Mas isso não quer dizer que ele devia passar forçosamente por todas essas tendências. Então, assim, existe no processo evolutivo o espírito, quando ele vai se modificando em relação às leis divinas, quando ele vai seguindo o Evangelho de Jesus, quando ele vai observando esse Evangelho, ele vai fazendo a sua reforma íntima, ele vai se melhorando, ele vai aprendendo a amar o próximo, ele vai aprendendo a ter respeito pelos direitos do próximo. Ele não necessariamente deverá passar por esses processos, por esses perigos da caminhada, porque ele já tem, nesse trabalho de reforma que ele já faz, em função dos conhecimentos do Evangelho, em função da sua preocupação em ser bom, ele não necessariamente terá que passar por essas dificuldades, porque essas dificuldades automaticamente não lhe fazem, não lhe comprazem mais. Ele não vai pensar em ser egoísta mais, ele não vai querer ser orgulhoso mais. Então, ele não precisa de passar. Somente aqueles que ainda têm essas dificuldades ainda no seu íntimo, na sua personalidade, é que tem que passar por essas provas para poder ter certeza de que está livre delas, para trabalhar exatamente a forma de excluir isso das suas intimidades, excluir essas dificuldades. É o que ele fala aqui na resposta. Na questão 262, como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável pela sua escolha? Então, é uma pergunta interessante, né? Como é que eu como espírito, se eu sou simples, ignorante, não conheço as coisas, como que eu posso escolher uma existência, participar de um planejamento e ser responsável pela minha escolha, se eu não tenho nenhuma experiência? Aí a espiritualidade vai responder: Deus supra a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço, mas deixa-lhe pouco a pouco a liberdade de escolher, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve. É então que ele muitas vezes se extravia, tomando o mau caminho, por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. É a isso que podemos chamar de queda do homem. Então,
é um processo que nós já passamos por isso. Quando nós estávamos lá no mundo primitivo, quando nós fomos criados simples e ignorantes, sem saber nada, Deus guiou os nossos passos. Deus nos colocou no caminho, os espíritos ali superiores, né, no anjo de guarda, nós sempre fomos orientados a seguir, tomar tal caminho, a tomar tal atitude, enquanto nosso livre-arbítrio ainda não poderia ser exercido por nós, por falta de conhecimento. Mas à medida que nós fomos aprendendo, então Deus nos colocou alimento, Deus nos colocou o abrigo, né? A gente nos colocou o próprio planeta foi criado de forma a nos dar o sustento, nos dar o abrigo, nos dar tudo que precisamos. E nós fomos guiados sempre a encontrar aquilo que precisamos. Mas à medida que fomos aprendendo, foi desenvolvendo em nós o orgulho, a vaidade, foi desenvolvendo a inveja, e nós fomos aprendendo a trabalhar a nossa inteligência, e nós fomos aprendendo a usar a nossa inteligência para prejudicar o outro, para passar o outro para trás. Nós fomos aprendendo essas coisas. E na medida que nós fomos aprendendo a agir dessa forma, Deus começou a nos responsabilizar. E já começou a nos deixar escolher o nosso caminho e sermos responsáveis pela escolha. Porque ele já viu que nós não somos tão inocentes assim. Nós não somos mais aquele espírito que ele precisava de levar pela mão. Agora ele tem que nos deixar caminhar sozinho e escolher os nossos caminhos. Sendo bom, bom para nós. Sendo mal, teremos que fazer os resgates que a gente criar nas desarmonias, que a gente tiver criado na natureza, em todas as desarmonias. Porque, como diz Jesus, seremos jogados no fundo do cárcere e de lá não sairemos enquanto não pagarmos o último centil. Ou seja, enquanto tivermos alguma desarmonia criada que não foi corrigida e consertada, nós estaremos no cárcere. O que é o cárcere? É o mundo de sofrimento. Esse cárcere nosso, hoje, é o planeta de provas e expiação, porque nós temos ainda muito resgate para fazer. Enquanto não resgatarmos todas as nossas dificuldades que criamos e não aprendermos a amar, a respeitar o próximo, a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós ainda estaremos devendo. Só após nós aprendermos a trabalhar essas dificuldades em nós e aprendermos a amar o próximo, é que nós vamos sair daqui. Enquanto isso, aqueles que conseguirem vão saindo na nossa frente e nós vamos ficando para trás. Aí o Allan Kardec pergunta, quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corpórea depende sempre, exclusivamente, da sua vontade, ou essa existência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus como expiação? Aí vem a resposta da espiritualidade. Deus sabe esperar. Não precipita a expiação. Veja bem, a bondade divina. Ele sabe esperar. Entretanto, pode impor certas existências a um espírito. Quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso. E quando vê que essa existência pode servir para a sua purificação, o seu adiantamento e, ao mesmo tempo, servir-lhe de expiação. Então, o que acontece? Deus vai ter paciência conosco, né? Ele vai nos deixar usar o nosso livre-arbítrio, vai nos ajudar, como eu disse. Se eu escolher uma prova, escolher uma encarnação, onde eu não vou ter dificuldade nenhuma, ele vai deixar que eu escolha uma encarnação onde eu não tenha nenhuma dificuldade. Vou passar por ela assim, ó, pianinho. Mas não vou sair do lugar, não vou aprender nada praticamente. Não vou ganhar, não vou resgatar nenhum débito que eu poderia resgatar. Vai ficar, as dívidas vão continuar lá no prego.
e eu não vou aprender nada, não vou sair do lugar. O que eu ganho com isso? Eu não ganho nada como espírito. Mas eu vou ver isso quando eu voltar para o plano espiritual. Quando eu desencarnar, vou chegar lá, vou avaliar a minha reencarnação, aí eu vou ver o fiasco que foi a minha vida. Puxa vida, eu tive a oportunidade de resgatar tantas débitos que eu tenho aqui, passaram todos na minha mão para eu resgatar, e eu não fiz nada. Não, eu podia ter aprendido tanta coisa, tive tantas oportunidades, tive casa espírita, porta aberta ali, todo lugar que eu passava, alguém me convidava para entrar, tive várias palestras para eu assistir com meus amigos, com parentes meus, e eu sempre virei as costas, sempre preferi ficar na minha. Quando perdi a reencarnação, aí eu vou ter um sofrimento muito grande. E eu vou querer recuperar. E aí essa recuperação vai ser uma escolha de provas mais duras, para valer a pena. Então, isso que acontece. Deus permite. Agora, se eu continuo sempre escolhendo a moleza, sempre escolhendo as encarnações sem problema, sempre querendo boa vida, uma hora Deus vai chegar para mim e vai falar, olha, só quer sua boa vida, você não vai ter mais. Você vai reencarnar agora num processo diferente. Você vai para tal lugar assim, com tal família, e você vai passar por as dificuldades que surgirem lá para você aprender. E aí vai ser uma expiação. Eu vou vir na reencarnação com as dificuldades e vou ter dificuldade para passar por ela, vai ser difícil, porque não foi escolha minha, e muitas vezes eu vou ter muita dificuldade, vou falar mal de Deus, vou virar ateu, vai ser difícil. Posso não aprender quase nada de novo nessa reencarnação. Alguma coisa eu vou aprender, mas vai ser imposta para mim. A gente vê muita reencarnação que acontece que parece ser uma reencarnação por acaso. Muita reencarnação. Quantas pessoas se engravidam, muitas vezes, sem nem saber, sem querer? Isso muitas vezes são processos de expiação, muitas vezes, não estou dizendo que todos são, não. Muitas vezes o espírito precisa de reencarnar compulsoriamente. Ele precisa de uma mãe aqui na Terra para ele reencarnar, senão ele não reencarna. E existem muitas pessoas aqui encarnadas que precisam passar por um processo de expiação também, nessa área de maternidade. Então, de repente, acontece uma gravidez indesejada, muitas vezes, sem que a pessoa escolha, sem que a pessoa esteja preparada, mas isso é uma compulsoriedade, tanto para aquela mãe quanto para o espírito. De repente, a espiritualidade superior pega um espírito feminino que precisa de passar por um processo da maternidade compulsoriamente e coloca um espírito que precisa nascer compulsoriamente também junto ali e pronto. Aí o espírito nasce, a mãe vira uma mãe sem querer, mas vai passar pelos processos da maternidade, pelo sofrimento de ser mãe, pelas dificuldades de criar um filho, e o filho vai nascer também passando por essas dificuldades, e não foi escolha de nenhum dos dois, foi compulsoriedade. O processo compulsório que atendeu a dois espíritos, a necessidade de dois espíritos. Coisas assim acontecem. Aí uma pergunta interessante que o Allan Kardec faz. O espírito faz a escolha imediatamente após a morte? Então, assim que ele morreu, ele chegou lá e faz a escolha dele de voltar? É como que eu falei no início. Não, pois muitos creem na eternidade das penas. Olha, uma coisa interessante. Muitos creem na eternidade das penas. E como já vos foi dito, isso é um castigo. Então, tem espírito que desencarna, tem espírito que tem religiões. Aqui na Terra nós temos muitas religiões que falam assim, o espírito, quando você morrer, você vai ficar adormecido até Jesus voltar para te tirar do túmulo. O espírito, esse é o entendimento dele. Ele morre com esse entendimento. Então, ele não acorda lá no plano espiritual, não. Ele fica dormindo. E ele vai, até que a mente dele, no processo de... Porque a espiritualidade superior não vai deixar ele abandonado.
ele vai estar sempre sendo atendido, recebendo passes energéticos, mas a mente dele está nesse processo de entendimento, que ele vai dormir eternamente, até Jesus voltar. Então, quando o tratamento da espiritualidade consegue fazer efeito na sua mente, e que ele consegue abrir uma brecha para poder entrar um pensamento diferente, aí ele é resgatado, levado para as colônias espirituais para ser... Aí ele começa a trabalhar nele outras ideias. E aí ele vai começar a perceber que é um espírito, que ele está vivo, que é um espírito imortal. Aí começa um processo lá de baixo, até ele ter um entendimento e poder participar de um processo de reencarnação. Então, é um processo, assim, gradativo. Eu acho que... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que poderia ser importante ainda. Eu falei sobre as penas menos penosas, por que o espírito escolhe ser rico e escolhe ser pobre, aos olhos da matéria. É muito melhor escolher nascer rico, né? Muita gente pensa assim, ó, é melhor eu nascer rico, numa família rica, ter boa vida, ter um carrão, morar na mansão lá, com piscina e tal, do que eu nascer pobre. Mas isso a gente pensa enquanto encarnado, na visão da matéria. A nossa visão espiritual, ela é prejudicada pela visão da matéria, pela força da matéria. Lá no plano espiritual, nós não pensamos dessa forma, não. No plano espiritual, a gente enxerga perfeitamente o que é que nós precisamos, quais são os buracos que nós caímos, quais os defeitos que eu tenho que corrigir em mim. Então, eu escolho as dificuldades que vão me proporcionar a oportunidade de corrigir esses defeitos. Então, para mim, nascer num lugar pobre, nascer com defeito físico, muitas vezes, isso eu vou escolher porque é um caminho que vai mais rapidamente me proporcionar uma vida melhor depois. Um resgate importante que eu tenho que fazer depois, para a próxima reencarnação. Então, lá no plano espiritual, eu tenho uma visão diferente. Então, por isso é que eu escolho provas difíceis, provas sofredoras. Não é porque eu gosto de sofrer, não é por isso, não. E não é Deus que impõe para mim essas provas, não. Eu escolho porque eu vejo nessas provas oportunidade de crescimento, oportunidade de resgatar coisas que eu fiz errado. Então, é por isso que na vida material, na visão material, a gente vê as coisas de forma diferente. Sendo assim, eu acho que eu disse tudo que eu tinha de dizer sobre essas escolhas. Eu vou abrir aí, se eu tiver alguma pergunta. Eu não consegui ver aqui, por causa do que eu estou falando no celular. Podem ler para mim aí, Wagner? Paulo? Ô, Mendes, foi a Tânia que fez a pergunta. Resumindo, a pergunta dela era se o espírito desencarnante, numa encarnação compulsória, ele escolhe as provas ou ele não tem, ou outros espíritos escolhem por ele. Aí eu perguntei se ela já tinha entendido, que o senhor voltou a falar nesse assunto, ela falou que agora compreendeu. Eu falei. O espírito que desencarnou, então foi falado isso aí. Beleza, porque o espírito, quem escolhe para ele são os espíritos que cuidam das reencarnações. Ele não tem participação nenhuma. Mas isso é importante tocar nesse assunto, porque se ele chega aqui com uma encarnação compulsória imposta, e ele continua do mesmo jeito, e essa reencarnação não proporciona nenhum crescimento para ele, ele vai ter outras reencarnações compulsórias, quantas vezes forem necessárias, até que ele possa ter condições de aprender bem o livre-arbítrio dele. E aí, quando ele modificar a forma de ver as coisas, de agir, e aí ele vai ser permitido, aos poucos, como foi dito ali. À medida que Deus começa a perceber que ele consegue já usar o livre-arbítrio dele, escolhendo bons caminhos, que aquele sofrimento que foi imposto para ele fez com que ele aprendesse, fez com que ele visse que ele estava errado e mudasse a forma de pensar dele, ele passa a ter direito de escolher também, como todo mundo, como todos os outros. É isso aí. Então, eu vou agradecer, se não tiver mais nenhuma pergunta, agradecer a vocês todos pela
paciência de me escutar. Mais uma vez, eu digo que eu não sou palestrante, não, mas de vez em quando eu faço umas palestras porque eu preciso de se aprender a ser. Então, é no trabalho que a gente aprende. Agradeço muito a atenção de vocês, a casa, a todos vocês. Obrigado, boa noite. Nós é que agradecemos, Carlinhos. Nós é que agradecemos pela ajuda, pela disposição e pelo bom ânimo, acima de tudo, de se esforçar realmente para se tornar um palestrante, que na verdade já é. Só precisa ficar melhor ainda. Já é um palestrante muito bom, cada vez mais aperfeiçoar. Bom, pessoal, vamos chegando no finalzinho. Só lembrando rapidamente, dia 26 agora, nós temos a tarde da torta salgada na fraternidade. Já está até colocado no grupo aí do WhatsApp. Vai ser dia 26, de meio-dia às 3 horas da tarde. Lá tem, nessa mensagem foi colocada na semana passada no WhatsApp, tem os preços e os contatos para poder fazer as encomendas. Uma delícia, pessoal, feito com muito carinho e vai nos ajudar na manutenção da casa. Sintam-se convidados a saborear essa deliciosa torta, que é muito, muito gostosa mesmo. Eu tive a oportunidade de comer, é sensacional. Então, vamos chegando ao final do nosso estudo, agradecendo primeiramente a Jesus por tanto que nós recebemos, pelo auxílio maravilhoso que recebemos do alto, sem o qual a gente não seria capaz de realizar essa tarefa. Pedindo ao Senhor Jesus que nos abençoe mais essa semana, que nos ilumine mais essa semana, com bom ânimo, com inteligência, com sabedoria e discernimento. Que nos proteja, divino Jesus, que nos ilumine, divino Jesus, os nossos caminhos. E ampare esses irmãos que estão envolvidos nesse conflito do outro lado do planeta. Que recebam vibrações de harmonia e serenem seus corações, suas mentes, e que busquem a paz e a compreensão entre si. E que tua paz, Jesus, nos envolva plenamente, hoje, agora e por todos sempre. Que assim seja. Pessoal, uma boa noite para todos. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Obrigado, Wagner, Paulo, boa noite. Boa noite a todos.